Aí, Noah. Sim, você pode ter tudo. Tô aqui na varanda de um Airbnb que eu peguei em Búzios para tirar umas miniférias com a minha família. E depois de muita insistência de um dos meus melhores amigos, que também calhou de vir a ser o meu sócio. Tô gravando aqui o meu primeiro vídeo pro YouTube, porque eu sou o tipo de pessoa que gosta de falar muito. Então, às vezes eu faço uma sequência de, sei lá, 15 minutos e posto no story sobre, enfim, determinado assunto ali que alguém me perguntou, respondendo caixinha de perguntas, e ele falou assim, cara, o local certo para você fazer isso é o YouTube. Então eu escolhi como tema do primeiro vídeo falar um pouquinho sobre a metodologia de coaching que eu apliquei, que tem como centro provar para as pessoas que elas podem sim ter tudo que elas querem na vida. E o que eu quero dizer com tudo? Existe uma crença central muito forte, criada e sustentada pela sociedade, que é a crença do ou. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Isso, inclusive, é uma das maiores raízes que fazem com que as pessoas não consigam prosperar financeiramente, porque elas caem na síndrome da autossabotagem. Mas isso é um assunto que a gente vai falar mais pra frente no vídeo. E o que é a crença do ou? A crença do ou diz que você só pode ter uma coisa. Afinal, ou você tem uma coisa, ou você tem outra. Por exemplo, ou você é rico, ou você é espiritualizado, ou você tem um corpo maneiro, ou você aproveita a vida. Ou você tem um relacionamento saudável, ou você trabalha com o que você gosta. Você nunca pode ter um e outro. É sempre um ou outro. E a sociedade vem sustentando essa crença por muitos anos. E é por isso que a grande maioria das pessoas não consegue ser bem-sucedida em todas as áreas da vida. Não porque isso não é possível, não porque isso é impossível, e sim porque elas acreditam nisso. Elas acreditam que não conseguem ser felizes em todas as áreas da vida, e é por isso que elas não são. Mas eu tô aqui para te provar o contrário. A metodologia dos 6 P's, que é como eu carinhosamente chamo a minha metodologia de coaching, que quer dizer os 6 pilares da prosperidade, os 6 PPs, se baseia em você conseguir dominar os 6 pilares principais da sua vida. E quais são eles? O primeiro é o pilar físico, que diz respeito ao seu corpo, ao seu shape, aos seus hábitos, à sua qualidade de vida, basicamente. E muito se conecta também com a nossa saúde, né? Nossa saúde física. Daí a gente vai para o segundo pilar, que é o pilar emocional. Esse é um pilar bem abrangente, onde dentro dele cabe o quê? Nosso nível de autoconfiança, nosso nível de inteligência emocional, capacidade de lidar com a pressão, viver no presente. A gente sabe que hoje em dia a gente está no século da ansiedade, no século da depressão, no século das doenças da mente. Ou seja, a grande maioria das pessoas é dominada pela mente, e não o contrário. Você não é capaz de dominar a sua mente, só que nesse jogo de soma zero, ou você domina, ou você é dominado. Então, o pilar emocional, ele abrange tudo isso. Basicamente, é a nossa capacidade de lidar e dominar a nossa mente. E a autoconfiança está muito dentro disso, né? A gente tem também a autoimagem. Quanto mais a gente lapidar a nossa autoimagem, mais autoconfiança a gente vai ter. E mais o nosso pilar emocional vai estar alinhado. Então, o segundo P é o PE, que é o pilar emocional. Daí a gente vai para o terceiro, que é o pilar profissional, que ele é bem profundo. Eu costumo dizer que a gente tem 4 zonas de atuação profissionais. Posso fazer um vídeo explicando melhor sobre quais são essas 4 zonas, mas basicamente a gente tem a zona final, que é a zona fodástica. A gente tem um caminho aí de 3 zonas até chegar na quarta. A primeira que é a zona de merda, a segunda que é a zona da mediocridade, a terceira que é a zona de excelência e a quarta que é a zona fodástica. Então o nosso objetivo como ser humano, ser espiritual, ser divino, é atuar na zona fodástica, onde o nosso trabalho é uma extensão de quem nós somos.
Então não é simplesmente você trabalhar para pagar conta, ou então você trabalhar com uma parada que você nem é tão bom assim. Não, quando você atua na zona fantástica, você é verdadeiramente apaixonado pelo que você faz, você é extremamente bem remunerado por isso, e você passaria facilmente aí o resto da sua vida fazendo a mesma coisa até passar desse plano para o outro. Então, o intuito na metodologia dos 6Ps, dentro do pilar profissional, é fazer você alcançar e desbloquear a sua zona fodástica. Daí a gente vai para o quarto P, que está muito conectado com o pilar profissional também, até porque um é consequência do outro, que é o pilar financeiro. Então, a grande maioria das pessoas tem bloqueios mentais, tem crenças limitantes. Eu sei que muita gente não gosta disso, né? Ai, que papo de coach. Sim, porque você tem crenças limitantes. E não são todas as crenças que são limitantes. Crença é o que a gente acredita. Por exemplo, se eu pegar esse anel aqui, né, tirar esse anel do meu dedo, e eu jogar ele todas as vezes para baixo, ele vai cair todas as vezes. O que é isso? Isso é uma lei, isso é uma verdade absoluta, isso não é uma crença, não é uma opinião minha. Isso é uma verdade. Eu joguei 10 vezes, 40 vezes, 100 vezes, ele vai cair 100 vezes. Agora, o que é uma crença? Uma crença é quando algo não se aplica a 100% dos fatos. Se eu jogasse esse anel e ele não caísse uma vez que fosse, então isso não seria uma lei absoluta, isso não seria uma verdade, isso seria uma crença, algo que a gente crê. Existem crenças que elevam a gente, ou seja, crenças que são positivas, você acreditar verdadeiramente que você pode sim ser feliz em todas as áreas da tua vida. Isso é uma crença, só que é uma crença positiva, que muda positivamente a sua vida. E existem as crenças limitantes. Por que se chamam crenças limitantes? Porque elas limitam o seu crescimento. E dentro do pilar financeiro existem diversas crenças financeiras. Como, por exemplo, para uns terem muito, outros têm que ter pouco. Ah, isso é coisa de rico. Ou você é espiritualizado, ou você tem muito dinheiro. Dentre várias outras. Posso também gravar um vídeo específico para falar sobre isso. Mas o intuito na metodologia dos 6Ps no pilar financeiro é fazer você desbloquear a sua prosperidade material. A sua prosperidade financeira, você não ficar passando por necessidade. Ou então para você não ficar tendo que escolher entre comprar uma coisa ou a outra, fazer uma coisa ou a outra, porque o dinheiro possibilita sim a gente de muita coisa, possibilita a gente de cuidar melhor da nossa saúde, de prover experiências pra gente, pra quem a gente ama, e de não passar dificuldade, né? Você vai ficar preocupado como você vai pagar o aluguel no mês seguinte, e ficar selecionando o que você tem que comprar no mercado, que você não pode comprar tudo que você queria. Enfim, dentre muitas outras coisas aí. Então a gente tem, ó, relembrando, pilar físico, pilar emocional, pilar profissional, pilar financeiro. Daí a gente vai para o quinto pilar, que é o pilar amoroso. Então, o pilar amoroso, como o nome bem diz, trata das nossas relações afetivas, majoritariamente as nossas relações amorosas entre homem e mulher, mulher, homem, enfim, relações amorosas, relacionamento, mas também diz muito sobre a nossa família, a nossa vida social, a nossa capacidade de lidar com as pessoas à nossa volta. Mas dentro da metodologia dos 6Ps, a gente trabalha muito no pilar amoroso mesmo, fazendo conexão com relação amorosa entre duas pessoas. Daí a gente tem o sexto pilar, que é o pilar espiritual. O pilar espiritual, eu falei dele por último, mas isso não significa que é porque ele é o menos importante, muito pelo contrário, ele é o mais importante, até porque nós temos 3 corpos: o espiritual, o mental e o físico. O espiritual, ele é a base, ele é o primeiro. Se ele tá ruim, todo o resto vai estar também. Só que dentro da metodologia dos 6Ps, o pilar espiritual, ele trata de assuntos muito profundos. A verdadeira espiritualidade é diferente, inclusive, de religiosidade. Posso também gravar um vídeo sobre isso, até porque vocês estão vendo já que eu gosto bastante de falar, né? Então tem vários assuntos aí pra gente trabalhar. Mas, diferentemente do que as pessoas pensam, não é você ir na igreja, você orar, você agradecer a Deus, simplesmente só isso. Não, a espiritualidade, ela é quem você é, basicamente. E existem muitas variáveis para a gente conseguir realmente acessar o nosso eu interior, a gente quebrar a Matrix. E a gente, enfim, ter uma conexão cada vez mais forte e divina com o universo, com o Criador, com nós mesmos. Então, a metodologia dos 6Ps, ela traz essa narrativa, essa verdade, essa máxima de que você pode pegar todos esses 6 pilares que eu falei aqui para você, pilar físico, emocional, amoroso, espiritual, financeiro, profissional, você pode dominar todos eles e ser uma pessoa verdadeiramente feliz. Até porque se você não tem esses 6 pilares dominados, se um desses pilares está ruim, então isso significa que você não é verdadeiramente feliz. E é por isso que a gente vê muitas pessoas ricas pra caramba, com muito dinheiro, mas que têm um emocional horrível. Ou então pessoas que têm um baita relacionamento, mas têm um trabalho assim péssimo.
E com o tempo, conforme o tempo for passando, a gente vai vendo que uma coisa influencia na outra. Então você pode ter um relacionamento, batendo no microfone várias vezes, você pode ter um relacionamento maravilhoso, mas se toda noite você chega em casa insatisfeito com o seu trabalho, uma hora isso vai vazar para o seu relacionamento. O que significa vazar para o seu relacionamento? Isso vai afetar o seu relacionamento. Da mesma forma que, por exemplo, se você não tem o seu pilar físico alinhado, se você não tem um shape, um corpo que te agrade, que te faça ter uma alta autoestima, uma autoconfiança inabalável, isso ajude você, inclusive, a consolidar a tua autoimagem, com o tempo, conforme o tempo for passando, isso pode gerar o quê? Uma ansiedade, uma insatisfação muito grande. E quando você se torna uma pessoa ansiosa, por exemplo, porque está muito satisfeita com o seu corpo, isso também pode vazar para o seu profissional e você começa a produzir menos. Então você entende como essa crença central, que é a crença do ou, que a sociedade enraizou na gente, ela nem faz o menor sentido, porque se você ou tem um ou tem outro, uma hora isso vai chegar em um embate. E você vai ficar insatisfeito no geral, porque as coisas vão parar de funcionar. Então, o meu objetivo com esse primeiro vídeo é trazer essa verdade absoluta de que você pode sim ter tudo. E você pode ser feliz em todas as áreas da sua vida. Você não precisa escolher entre um e outro. E é exatamente isso que eu trago nas minhas consultorias dentro da comunidade ANB, esse caminho para que você consiga dominar os seus 6 pilares da vida. Então, como que a gente pode começar? Eu sempre começo, e eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo, eu sempre começo com todos os meus clientes a desenvolver o pilar físico. Por quê? O pilar físico, eu costumo dizer que é o pilar mais visual, porque você faz transformações no seu corpo, certo? Ou seja, se você é uma pessoa sedentária, uma pessoa que está muito acima do peso, isso incomoda você de certa forma, isso faz você se sentir menos autoconfiante, menos, com uma autoestima menor, isso vai influenciar na forma que você se vê. E quando a forma que você se vê não é muito legal, isso acaba vazando aí para todos os pilares, inclusive relacionamento, você acaba se tornando uma pessoa mais insegura. Enfim, vocês já fizeram essa conexão, eu já mostrei um pouquinho aqui antes. Então eu sempre começo desenvolvendo o pilar físico, porque ele é o pilar mais visual. Então, através da metodologia de acompanhamento que eu aplico do Habit Tracker babilônico, né, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre esse ambiente, sobre esse multiverso babilônico, que é justamente o meu propósito, a minha zona fodástica. Mas a gente sempre começa com o pilar físico, através desse traqueamento, desse acompanhamento que eu faço para as pessoas que estão dentro da consultoria e também na comunidade ANB, onde você consegue sim desenvolver hábitos bons. Você consegue manter a constância no exercício físico, se alimentar melhor, perder peso, caso esse seja o seu objetivo, ou então ganhar mais massa. Isso vai naturalmente fazendo com que você mude a sua autoimagem física, faça você construir mais autoconfiança. E quando você constrói mais autoconfiança porque você desenvolveu o teu pilar físico, então fica mais fácil a gente desenvolver os outros pilares, como por exemplo o pilar emocional, que diz muito sobre a nossa autoconfiança. Uma vez que você desenvolveu o seu pilar físico, isso vai facilitar você ter o quê? Uma autoconfiança mais forte. Então, para o primeiro vídeo, eu queria trazer essa clareza da metodologia dos 6 P's, da comunidade A Nova Babilônia, e trazer para você que isso sim é uma verdade absoluta. Se você conhece, lembra que eu falei sobre o que é a diferença de crença e verdade? Então a verdade se aplica em 100% dos casos. E a crença, quando ela não se aplica em uma pessoa que seja, isso pode vir a te limitar. Então se você não conhece pessoas que tenham todos esses pilares maravilhosamente alinhados e dominados, isso significa também que, de certa forma, você veio acreditando que essa crença do ou, essa crença central, ela é uma verdade. Então, o que o universo faz quando a gente acredita em alguma coisa? Ele mostra pra gente isso. Então, eu posso listar uma pancada de pessoas aqui pra você que tem esses 6 pilares dominados, que tem esses 6 pilares muito bem estruturados, assim como eu. Então, eu sou a prova viva da minha metodologia. Eu era uma pessoa extremamente instável, eu bebia muito, eu tinha hábitos alimentares péssimos. Eu era uma pessoa muito impulsiva no meu relacionamento. A minha espiritualidade, eu sempre acreditei em Deus, isso aí pra mim é básico. Não só acreditar, porque acreditar também é o básico do básico, mas sempre tive uma conexão profunda com a espiritualidade, com Deus, mas nunca algo muito específico, certeiro. Então, depois que eu desenvolvi essa metodologia na minha vida também, eu consegui criar raízes em um local, o que fez com que eu expandisse muito a minha espiritualidade, fortalecesse ela, enfim. Então, eu sou a prova viva da metodologia dos 6 P's, assim como todos os meus mentorados, todo mundo que passa pelo processo de coaching, de consultoria e faz a aplicação dessa metodologia. Então, se existe uma pessoa que tem esses 6 pilares alinhados,
joga essa crença, esse pensamento que na sua cabeça de que não é possível fora. Porque uma vez que você joga ali fora, aí você abre caminhos, você abre possibilidades para que você também consiga materializar isso na sua vida. Então, eu falei sobre alguns assuntos aqui de uma maneira um pouco mais rápida, né? Sobre as 4 zonas de atuação, sobre crenças financeiras que afastam a gente da nossa prosperidade material. Então, começou o primeiro vídeo, queria convidar você a se inscrever aqui no canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos que irão sair. Ah, eu nem me apresentei, né? Gente, para vocês verem como que é novo para mim esse canal de conexão aqui do YouTube. Mas, como vocês viram, meu nome é Bárbara Doubet, tá aqui embaixo, né, no meu canal. E eu sou Life Coach. É uma profissão bem famosa e bem grande nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto, mas eu vim para mudar e revolucionar completamente isso. Então, a minha profissão tem como objetivo transformar completamente todas as áreas da sua vida. Então, Life Coach, o nome já diz bem. E você pode me acompanhar no Instagram também, onde eu já produzo conteúdo tem um tempinho, para você conhecer um pouco mais sobre a comunidade da Nova Babilônia, como funciona o meu trabalho. E coloca aqui embaixo sobre qual dos assuntos, qual dos pilares que eu falei aqui, aqueles 6 pilares da prosperidade, você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esquece de inscrever e deixar o seu like, caso esse vídeo tenha transformado a sua percepção sobre alguma coisa ou reforçado algo que você já vinha sentindo aí dentro de você.